aí pessoal, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo pra falar com vocês sobre uma história que aconteceu na minha infância há muito tempo atrás. Tipo, é muito tempo atrás mesmo. Tipo, foi há muito tempo atrás, muito tempo atrás. Bom, eu estava na casa do meu avô, dos meus avós, né? Ia ser a festa do meu avô. Daí a gente fez a festa e tal, etc. Eu fui dormir, só que daí eu ouvi um barulho no banheiro de uma criança chorando. Então eu fui ver o que era. Só que daí eu não percebi que isso ia me fazer uma maldição. E o que aconteceu comigo? Eu fui lá olhar, tudo etc, né? As coisas, eu fui olhar. Porque eu sou tão curioso que eu fui olhar naquele lugar que tava chorando o bebê. Não, é uma criança chorando. Daí eu fui olhar lá. Mas só que eu não percebi que a criança estava chorando bem no banheiro. Eu fui olhar no banheiro e não tinha ninguém. E daí eu fui pra cama e dormi. No dia seguinte, na minha escola, eu tava com meus amigos. Daí a gente tava falando sobre as meninas. Só que daí eu olho uma menina entrando no banheiro e eu vou lá ver. Só que não é uma menina normal. Eu olho e passa um vulto branco junto com ela. Então eu vou lá ver o que estava acontecendo, porque eu não estava entendendo nada. Quando eu vou lá olhar, não tinha ninguém no banheiro. Meus amigos me empurraram no banheiro e um deles caiu comigo. Daí eu fiquei preso no banheiro porque os piá trancaram o banheiro, eu no banheiro com um piá nerd, mas eu também sou nerd, gente. Daí o que aconteceu? Eu meio que não entendi muito bem essa história, mas o nerd ficou me falando pra fazer uma brincadeira. O nerd era meu amigo, que era o Cauê. O Cauê ficou me falando pra eu fazer uma brincadeira e eu não tava entendendo. Só que daí quando ele falou na parte que eu tinha que fazer, eu fiquei extremamente curioso de novo pra fazer esse negócio. Quando eu fui fazer, meu amigo Cauê ficou com muito medo. Daí a gente foi fazer o ritual. Eu não sei porque eu fiz aquilo, mas agora eu estou amaldiçoado com o ritual que eu fiz. A gente fez o ritual pra invocar o Jeff. Depois que a gente terminou o ritual, a gente não aconteceu nada. Daí os piates destrancaram a gente do quarto, né? Do banheiro. Mas eu quase que dei uma surra no Felipe. Só que daí ele foi pra trás. E daí chegou e mandou todo mundo pra sala. Quando eu fui pra sala, eu percebi uma menina na janela. Mas quando eu disse, todo mundo me achou louco. Não tinha nada na janela. Praticamente nada. Daí eu disse, como assim? Eu tô vendo alguma coisa. Daí eles disseram não. Só que o meu amigo Cauê viu também. Então todo mundo percebeu que os meus amigos, o Felipe e o Bernardo, percebeu que eles tinham trocado a gente e ouvido o ritual que a gente estava fazendo. Então eles disseram, prof, eu já volto, eu vou no banheiro com esses quarteto aí. Daí a gente foi no banheiro e eles falaram, o que vocês fizeram? Daí a gente falou que a gente fez o ritual do Jeff the Killer. Mas isso, pra mim, não aconteceu nada e só aconteceu um vulto branco com a menina. Depois de um tempinho, eu não olhei certo, mas sim, a menina estava completamente morta. Daí eu senti um cheiro horrível. Só que quando eu senti esse cheiro, eu falei pros meus amigos, mano, que cheiro é esse? Só o nerd estava sentindo. Então a gente percebeu, eles perceberam o Cauê, o Felipe e o Bernardo, menos o Cauê, que a gente vê que só a gente sente o cheiro, porque só a gente fez o ritual. Então eu fui embora da escola porque acabou o dia. Daí quando acabou o dia, eu fui voltando pra casa. Só que depois disso aconteceu uma coisa horrenda. Eu tava de noite, daí meu amigo mandou no computador que eu tinha que ficar até 3 da manhã acordado. Só que daí eu fiquei, né, pra ver o que acontecia. E aconteceu coisas horrendas, eu nem entendi por que aconteceu isso. Nessa hora eu não tava entendendo nada. Mas daí quando chegou 3 horas da manhã, a minha mãe tava dormindo no sono pesado e meu pai também.
E daí, quando eu fui lá olhar, eu fui beber uma água, né, pra completar esse desafio. Eu vi mais um choro no banheiro e depois eu comecei a ver sangue nas minhas paredes, onde eu guardava tudo. E eu fiquei com tanto medo que eu disse: meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo. No dia seguinte, a minha amiga, uma menina decidiu falar com a gente e a gente aceitou a amizade dela. Só que depois que a gente aceitou essa amizade, parece que ficou pior as nossas coisas. A nossa amizade ficou pior. Todo mundo começou a brigar. Eu, o Cauê, o Bernardo começou a brigar. E por acaso, aquela menina, eu já reconhecia. Aquela menina foi a que desafiou eu a ficar às 3 da manhã na madrugada, porque eu descobri o número dela. Então, sim, eu descobri isso há muito tempo atrás. Se passou 2 anos e uma mensagem estranha apareceu no meu celular, dizendo assim: se esconda ou você não vai ter vida amanhã. Eu fiquei extremamente cagado de medo, é claro, porque o cara fala: se esconda, senão você não vai ter vida amanhã. Daí eu falei, nem mandei mensagem e eu me escondi. Daí eu ouvi um barulho de uma faca arrastada nos negócios. E quando eu vi que alguém tava arrastando essas facas, eu fui olhar, né? Porque eu sou curioso demais. Quando eu fui olhar, era uma faca na cozinha. A porta tava aberta, a janela tava quebrada. Então eu percebi que eu tinha que me esconder mesmo. Eu me escondi até às 6 da manhã, que era o dia. Só que eu dormi no meio do meu esconderijo. Daí, eu fui no nosso lugar, né? Do Cauê, do Bernardo e do Felipe. Daí todo mundo tava lá dizendo que também tá vendo essas coisas malucas. E eu fiquei maluco, extremamente doido. Eu achei que essas coisas eram mentiras. Só que não era mentira. Não era ninguém trolando a gente. A gente não devia ter feito isso. Só que todo mundo se juntou, pegou a bicicleta e foi para uma casa mal assombrada. Eu sei que também existe uma casa do Pennywise no filme, assombrada, mas não era essa, era uma diferenciada. Peguei o mapa e olhei na casa. Não tinha nada, só tinha uma casa destruída, que pegou fogo. Daí, quando eu fui ver a casa, a gente entrou na casa, né, mas alguém ficou de guarda. A gente entrou na casa, meus amigos começaram a ver desaparecido, né? Eles desaparecendo. Aqueles cartazes de quando a pessoa desaparece. Sim, meus amigos começaram a ver deles isso. E quando isso aconteceu, não foi nada bom pro meu amigo. Porque ele ficou maluco e eu falei que isso era apenas mentira. Alguém tava brincando com ele. A cabeça dele, estavam brincando com a cabeça dele. Daí ele disse, tá bom. E a gente foi procurar na casa. A gente achou um poço que levava lá pro fundo do negócio. A gente pegou uma corda e todo mundo foi junto. Só que daí a gente começou a ficar louco, dizendo que... Meus amigos ficaram loucos, dizendo que aqui é a casa do Pennywise. Só que eu disse, não... Gente, não, relaxa, não é a casa do Pennywise. Só que meus amigos loucos ficaram falando que era a casa do Pennywise. E eu, sem entender nada, eu achei que não era a casa do Pennywise. Então, eu comecei a olhar e parecia a casa do Pennywise, mas eu disse que não era. Quando eu olhei a pilha de negócios lá, eu olhei várias crianças mortas, muito terrorista. Então, isso aconteceu de verdade. Meu amigo Cauê, o Felipe sumiu até agora. E o Cauê, né, ficou com medo dizendo que o meu amigo sumiu por algum caso aí do It a Coisa. Mas eu disse que não era, porque pelo amor de Deus, It a Coisa é filme, não existe. Meus amigos ficaram loucos dizendo que era o It a Coisa. Só que eu disse, para de falar isso, porque não é. E eles não entenderam isso. Eles não entenderam isso. Bom,
Meu amigo Bernardo, né, começou a ficar louco dizendo que era assim, mas eu disse não. Por quê? Gente, é coisa só filme. Eu já vi Tinha Coisa 2 e é bem pior. Eu comecei a dizer, para de fingir que é o It a Coisa. Mas não, eles disseram que é o It a Coisa de verdade. E eu, não é. Então eu tava, sei lá, mano, os caras começaram a ficar louco e eu comecei a sair de perto. Daí eu comecei a ouvir coisas de crianças morrendo, sei lá, de pessoas. O Billy até falou de George. Eu ouvi George. E tipo, eu achei, não é outra coisa, é só alguém pegando uma peça na gente. Então eu fui olhar com meus olhos. Mano, era uma criatura horrenda. Ela tinha olhos cortados, boca cortada. Ela era assim, rosto, uma criatura alta, sem tentáculos. Ela tinha vários braços, ela arranhava, ela tinha garras, ela tinha boca pontuda, ela não tinha nem rosto. Ela tinha pernas compridas, ela era muito gigante. E eu comecei a ficar com medo e ela arranhou a minha perna e a minha barriga e a minha mão. Eu corri até meus amigos cheios de sangue, né, porque ela arranhou meu rosto também. E meu peito ela arranhou também. Meus amigos começaram a correr. A gente correu, mas a gente deparou com uma criatura horrenda. Que era um monstro. Vários zumbis. Parecia zumbi. Aquela coisa quase de zumbi. Parecia zumbi. Mas não era zumbi. Era uma coisa horrenda. Quando eu vi isso, eu percebi que foi ele. É um bicho. Então a gente saiu do esgoto e nunca mais voltou lá. Passou 5 anos e a gente recebeu novas mensagens dizendo, vocês vão morrer. Só que eu não acreditei. Querem parte 2? Falem aí se vocês querem parte 2. Mas eu vou continuar até o final do vídeo. Então eu quero falar com vocês e já volto. Bom, se vocês não estão percebendo, essa história está horrenda. E eu juro que isso aconteceu. Quando a gente foi na escola de novo, se passou 5 anos, eu já tinha uns 9 anos, porque eu tinha uns 5 quando eu fui lá nos meus amigos. Daí começou o terror. Meus amigos disseram que nunca mais viu aquilo depois do esgoto. Eu ainda tava com a cicatriz no meu braço, só que eles continuaram dizendo, mano, ele vai voltar. Mas eu disse, não, eu não sei. Eu comecei a ler Bíblia e funcionou. Só que depois de um mês, começou e daí começou a ter novas criaturas. A gente foi no esgoto de máscara, é claro, porque a quarentena já tinha começado. Na verdade, nem tinha começado, era em 2017 que a gente foi pra lá. Daí, a gente começou a ver coisas em 2018, né, que já era de 2018. Daí, a gente começou a ver essas coisas anormais, né? Depois a gente começou a ver vultos. Depois a gente ficou muito assustado. Mas a gente enfrentou o nosso medo. Foi pro esgoto de novo. E pegou armas e matou essas criaturas. E dizia que a gente não tinha medo. E todos agora aqui, né? Nessa cidade, todos dizem que Cauê, né? Bernardo e eu salvaram o mundo desses monstros, porque eles matavam as crianças. Só que a gente protegeu esse mundo. Só o Felipe que sumiu e foi achado depois de 2 anos morto. Agora em diante eu tenho 14 anos e já sou muito maior de idade. Bom, essa foi a minha história. Deixe nos comentários se vocês querem... galera, se vocês querem parte 2, deixem like. E galera, eu quero saber sobre vocês. Contem aí. Escrevam no chat se vocês têm alguma história de terror. Escreva aí no chat se você tem alguma história de terror. Obrigado aos meus 30 inscritos. Falou, tchau e fui.